Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pode Lucrar, a verdade além do cifrão. Agradeço vocês por estarem aqui mais essa noite conosco, nessa terça-feira, assistindo nosso podcast. Meu nome é Lívia, sou contadora, sou consultora financeira, apresentadora aqui do podcast, mãe, como diz a Soraya, gente como a gente, né? E hoje estamos completos, né? Semana passada o nosso excelentíssimo Eberson não pôde estar conosco, porque ele estava fazendo a renda extra dele, mas hoje ele voltou com a corda toda, tá bom? Então, gente, por favor, se apresentem. Já passa a bola pro Eberson, porque né, ele não estava presente, Eberson. Eu estava com saudade de você. Segura. Olá, boa noite, gente. Ele fez com medo. Desconfiado, né? Só Não sei, né? Vamos lá, a gente se comportou. vamos pra cima. Tá? Eberson Costa aqui. É um prazer estar mais uma noite aqui com as meninas, né? Na TV Black Sampa. TV Rádio, né? Black Sampa. Cientista contábil na DL Consultoria Empresarial. Sou consultor financeiro na Wayget Soluções de Finanças. Sou sócio das meninas na Wayget também. E investidor no mercado de títulos e valores imobiliários, né? Que, para quem sabe realmente, é uma tarefa bem complicada, né? Né? Então, ser investidor também é um adjetivo aí para se lembrar. Com certeza, E vamos, que hoje é dia mais conteúdo, né? é isso aí. Tanto é que dedicamos um podcast inteirinho para falar sobre investimentos, perfis, cara, quem investe, para quem serve. Depois que acabar esse, você vai lá e olha esse outro. Fala, galera, já que eu tô falando, né? Deixa eu me apresentar. Soraya Mendonça aqui, cientista contábil, mentora empresarial, educadora financeira. Gente, né, Lívia? Gente como a gente. No último eu falei que eu era chata. Nesse eu vou falar o quê? Deixa eu ver algo linkado ao tema. Não pensei, viu? Vamos descobrir. No final, nós damos uma palavrinha para cada um de nós. Igual a Soraya faz comigo na nossa mentoria. Qual que é a palavra de hoje, Lívia? Toma! Bom, eu sou a Vera Araújo. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui. A minha frase inicial sempre é: olá, sejam todos bem-vindos. E eu tô também esquecendo disso. Porque eu tô vinculando onde eu estou. Então eu preciso levar a minha fala, ler, senão você fala, gente, é que tá falando aí, não é o ser humano, não. Eu conheço. Bom, sou a Vera Araújo, educadora financeira, contadora, mentora de negócios. E estou fazendo parte de um movimento chamado Movimento de Geração Inclusiva. Né? E aí, gente, olha só, vou chamar um pouco também para mim. Se é inclusão, vou incluir todo mundo aqui da mesa, né? Então eu vou passar depois a bola para eles. Vou fazer minha apresentação e conforme eles vão me vendo, vão me copiar e vão fazer melhor, é claro. Porque sempre é assim, né? A gente sempre tem que melhorar o produto. Eu sou a Vera Araújo. Sempre inicio dizendo que eu tenho 1,51 m e meio, eu faço questão do meio. E por que eu estou nesse movimento, o movimento de geração inclusiva? Ele fala da autodescrição, ele tem a questão de inclusão das pessoas com deficiência física, visual, intelectual, né, auditiva. E eu fiz uma relação muito gostosa com o movimento, porque minha mãe, ela tinha problema de audição, né, ela era surda. E aí eu me integrei nesse movimento, achei muito bacana. E uma das coisas que eu tenho feito com facilidade, que acho que me atraiu também, é fazer autodescrição para o nosso público, que tem deficiência visual, né? E é para ele saber quem está aqui, quem é o dono da voz. E aí eu sempre começo falando que eu tenho 1,51 m e meio, sou branca, né? Cabelos encaracolados, loiro, uso óculos meio esverdeado. Hoje eu tô sem batom, gente. Sempre aconteceu. Tô com uma roupa preta, uma camiseta preta, que tá com o logo da Wayget Soluções de Finanças, que eu gosto muito, amamos, apaixonada de desenvolver todo esse projeto. E estou aqui na minha frente, tem um microfone bem lindo, maravilhoso, um copo d'água, uma mesa preta. Estou olhando para o Eberson, para a Lívia e do meu lado a Soraya Mendonça, que agora eu vou passar a bola para eles se apresentarem da forma que eu me apresentei. Claro, um pouquinho mais, com mais detalhes, na verdade. Que lindo! Vamos lá, Soraya, quer voltar para ti? Bora? Levanta que eu corto, né? Bom, eu sou a Soraya Mendonça, essa voz nem sempre é minha. Tá um pouco rouca, né? Mas quando você ouvir Soraya Mendonça, você já sabe de quem é a voz. Eu tenho 1,78 m,
Não faço nem um pouco de questão do meio. Porque 1,78 m eu falo para as pessoas que eu sou grande mesmo, e o povo não acredita. 1,78 m, pele branca, cabelos, no momento, castanho escuro, eu acho. Enrolados, um pouquinho assim para cima do ombro. E acho que é isso aí. Uso óculos. Vou olhar. Haste azul. Azul e dourada. Estou de camiseta preta da Weigett Soluções e Finanças. Gente, eu amo uniforme. Ai, Eu também, economiza tanta roupa. Economiza roupa, economiza tempo, você não tem que ficar precisando, adoro. Estou de calça preta também, um anel e uma pulseira em cada braço. É isso aí. Bom, essa vozinha linda aqui, maravilhosa, é da Lívia. Meus cabelos são encaracolados. Eu acho que eles não chegam a ser preto, é um castanho escuro. Com as pontas assim, meia marrom, né? Porque ele tá com duas cores, acho que tá queimado. Ele é um pouquinho abaixo do ombro. Sou branca, dos olhos castanhos. Estou com um batom Marsala hoje. A camiseta da Weigett, linda, com um Wzinho, com pontinhos verdes, calça jeans azul e um tênis rosa. E é isso. E os brincos lindos. Meus brincos lindos feitos pela minha sobrinha, branco com laranja e rosa. Na minha frente tem um copo de café, um copo de água vazio e minha sócia Soraya Vera na minha frente e o Emerson aqui do meu ladinho. Ah, a Lívia foi perfeita. E eu agora? Yes. Essa voz que vos fala é do Emerson Costa. Cabelo... Eu não consigo ver, tá caindo. Sou pré-calvo. Você é nova pré-calvo. Olho castanho, não uso batom. Óculos marrom. Camisa preta da Weigett, linda e maravilhosa. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Tênis novo, né? Sai pra comprar. Olha. Uma barra. Parado por enquanto. Tá alinhadinha, né? Tá alinhada. À minha frente eu tenho a mesa, microfone, celular aqui com a cola, copo d'água. Estou à frente da Soraya e da Vera. E no meu lado esquerdo tem a Lívia, né? Essa voz, a última voz que falou. Uma voz linda. E é isso. Gente, inclusão vai ser toda a diferença, né? Com certeza. Isso aí, venha. Venha assistir a gente. Bom, gente, para quem ainda não conhece o nosso podcast, falamos sobre finanças de uma maneira bem descontraída, bem descomplicada, mais leve possível que nós conseguimos, com nossas experiências vividas dentro de casa, com experiências de outros empregos, enfim, nossa vivência do mundo das finanças, tá? E trazemos toda vez um tema novo, certo? E se você quiser deixar algum tema, alguma coisa que vocês queiram que nós falamos, né? Aqui no podcast, vocês podem deixar aí no chat, que a gente vai dar uma olhadinha assim, vai trazer. E se você quiser ser patrocinador aqui do nosso programa, podcast, vocês podem deixar, entrar em contato conosco no nosso Instagram, @weigett.soluções, ou pelo site da TV Black Sun. Ok? Então vamos lá para o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é como falar de finanças na empresa. Eu até brinquei com o pessoal aqui, né, que eles falaram, como falar de finanças? Falei, é só abrir a boca e falar, né? Mas, Tem um método. né? Mas tem exatamente um método específico, uma maneira, e é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje, beleza? Eu acho que tem nuances, né? Como falar de finanças na empresa, mas com quem da empresa? Quando são seus sócios, quando são seus gerentes, quando são seus subordinados, com quem? De quem pra quem, né? De quem pra quem? Isso, cada um tem um modo específico para ser compartilhado, né? E quando você chama para conversar, o mesmo assunto não é da mesma forma que você dispõe para o grupo. Então, se é para um gerente financeiro, você fala de uma forma. Se você vai falar com o gestor, que é seu sócio, né? Também é de outra forma. Quando você vai divulgar para os funcionários, quando você quer trazer ele para a realidade do que a empresa está vivenciando, também é de uma outra forma. Mas tudo relacionado a finanças.
Para quem você fala um tema, um assunto e um conteúdo, você tem que falar para o outro de uma forma diferente para que entenda. Porque às vezes você vai falar muito de número para o funcionário, ele vai ficar olhando e falar, gente do céu, colocou tabela, preço, isso aqui, não entendo. Resuma isso para mim. Aí você vai com uma linguagem mais simples. Para quem está na área de finanças, gerente e tudo mais, você já vai falar na mesma linguagem, né? Mais Mesmo técnica, número, né? técnico e tudo. Mas é importante e é de suma importância falar dentro da empresa de finanças, sim, de negócios, sim, e distribuir para todo mundo, para cada... Até é interessante falar, recentemente eu tive uma empresa que ela veio falar comigo a respeito dos departamentos mesmo, né? Todos, cada um deles. Só, no geral. Só que ele falou que não tinha coragem de falar com os funcionários, nem com os líderes, a respeito da dificuldade financeira que a empresa estava passando. E aí eu falei, tá, mas se você não pedir ajuda, né? Se o funcionário não saber o que você está passando, não pedir ajuda, como é que você vai solucionar o problema? Eles têm que estar cientes. Você não tem que trazer para a realidade, não vai falar para ele, você vai me ajudar a arcar com as despesas da empresa. Não, mas eles têm que saber. Aí, dali vai surgir alguém que vai poder te ajudar, te dar ideias, te falar, não, que legal, estamos juntos, vamos lá, vamos batalhar. Vai também surgir aqueles que vai falar, vamos embora dessa empresa que ela vai quebrar. Mas aí você já vai saber quem está com você no barco. Isso eu falando de dificuldade financeira. Mas quando também tá legal a empresa e tudo mais, é importante você falar de números para o funcionário. Para falar assim, chegamos no resultado porque nós planejamos, a meta era essa e vocês nos ajudaram a alcançar. E isso vai dar motivação para cada um deles continuar fazendo a empresa girar e dar lucro, e com lucro a gente distribui e tudo mais. Então eu acho muito importante. E eu ainda até falei para ele, quando você tiver que falar, não tenha medo. Chama os principais e você fala, não, esse eu posso falar, e explicar para ele de que forma ele vai falar para os demais, para ele poder te ajudar. E ele fez. Ele chegou na empresa, chamou todos os funcionários e falou da dificuldade, nesse caso da dificuldade. Porque tem muitas empresas que ficam com receio de falar da dificuldade para o funcionário. Mas é nessa hora que você pede ajuda. Aí trouxe e falou, olha, de que forma e como vocês podem nos ajudar na economia, no desperdício, me dê ideia de como a gente pode otimizar o departamento, isso e aquilo, e ele conseguiu trazer um grupo. Teve dispersão daqueles que não faziam parte da empresa, né, que de fato não vestia camisa, que de fato não estava disposto a fazer crescer. Porque quando a gente está num ambiente inserido e a gente está disposto a fazer ele crescer, a gente cresce junto, né? E aí foi bem bacana, ele perdeu medo, foi triste naquele momento, mas depois, se não me engano, por 3 meses eles ficaram nessa operação. Os funcionários ele junto. E ele conseguiu honrar salário, honrar tudo que tinha que honrar, né? Não deixar ninguém, porque foi os primeiros a serem arcado, né? Tipo, beneficiado foram os funcionários que estiveram junto. Depois ele negociou com o fornecedor e tudo mais. Isso eu falo da dificuldade financeira. Mas a gente também tem que pensar de todo o resto, né? Precisa esperar chegar na dificuldade financeira para trabalhar a mente do funcionário, do cooperado, do colaborador, para ele entender que aquilo precisa ser otimizado, precisa de um apoio, não haver desperdício e tudo mais. Então, você não precisa chegar no nível mais baixo da empresa para depois pedir ajuda. Você pode fazer isso antes. Aí entra aquela questão que o povo tem medo, né? Aí eu vou mostrar que meus números estão bons, vão ficar de olho em mim, vão me sequestrar, sei lá. Os funcionários vão pedir aumento, esse é o primeiro medo. É aquela mesma cultura lá que a gente já citou na outra live sobre os medos de falar sobre os números, né? Tanto em casa, de... o raio da falta da comunicação, né? É porque assim, gente, uma empresa tem área comercial. A área comercial tem metas, vamos supor, né? A nossa meta é vender 300 mil aí por mês. O funcionário, o colaborador, no geral, e eu falo com experiência de quem já foi, não faz a menor ideia de quanto custa para ter toda aquela operação. Então ele pensa, 300 mil, me paga R$1.500, canguinha, unha de fome. Então assim, quando a empresa abre para que possa mostrar, está existindo a entrada, mas existe uma saída, então acho que fica muito mais consciente, fica muito mais claro e muito mais honesto para ambas as partes. Acho que a gente tem que perder esse medo, né? De poder mostrar os números. A gente vê isso pelas grandes empresas que estão na Bolsa de Valores e os números delas são públicos. É público. Aí a galera fala, só é público porque é grande. Cara, então começa a se preparar para ser grande. Né? A cultura, a trazer pessoas para próximo de você, como a Vera disse, que vão estar contigo nessa crescente. E as pessoas não vão ficar de zoião gordo, né? É para acrescentar, para dividir. Então, acho que tudo vem muito da cultura. Em todas as empresas que eu trabalhei antes de empreender, nunca tive acesso a nenhuma informação. Absolutamente nada. Você acaba não sabendo o que você nem planejamento, tipo assim, a gente planeja crescer, a gente planeja expandir, nem planejamento que dirá financeiro.
Existia o plano lá entre os gestores, os donos, os diretores de alta execução, né? E aí, quando chegava na boca do peão, já chegava rádio. O peão é a pior coisa que existe. Porque nunca chega a informação fidedigna. Então, já chegava para mim e eu falava, já vou pedir aumento. Por quê? Porque eu sabia que estava tendo lucratividade, eu era do faturamento. Em alguns casos eu fui do faturamento, do fiscal, então a gente acaba fechando imposto, sabe o faturamento? É impossível não saber o faturamento, mas eu não sabia o restante das despesas. Eu não tinha acesso à parte contábil, à parte financeira. Então, quando você não fala, o outro supõe. E ele vai sempre supor, isso é do ser humano, que você está se aproveitando dele e tirando vantagem para você. Foi assim que a gente foi criada aqui na nossa cultura, né? Do jeitinho. Então, eu vou dar um jeitinho da Vera não saber, porque daí eu ganho mais para mim e continuo pagando menos para ela. Sim. Infelizmente, essa cultura está inserida. Para mudar isso, só a gente. Só a gente agindo de forma diferente. E aí eu vejo o quanto me fez falta nessas outras empresas eu ter acesso a essa informação. Não porque eu ia lá meter o bedelho e fazer grande diferença, mas eu ia saber em que ponto eu estava. Dentro dessa empresa, eu contribuo para isso. Então, eu trabalharia o meu pertencimento naquele lugar, naquela instituição. Não só eu sou paga para fazer isso e vai embora. Então, o planejamento, então, acho que era uma das coisas que hoje eu vejo, olhando para trás, eu sentia mais falta. Era bem assim, a gente sabe que não vai fechar. Vai trabalhando. Acabou. Então, deixa a gente muito inseguro. Durante a pandemia, nós tivemos um cliente que ele chegou e falou, olha, eu tive uma reunião com os meus funcionários e eu falei que eu não vou demitir ninguém, né? A gente tem reserva financeira, e foi em março, a gente tem reserva financeira até outubro. Então, nós todos vamos ter que trabalhar nessa linha, para que em outubro não tenha que demitir ninguém. Toda, a equipe toda. Ó, sentaram o pau. Pelo contrário, ele não demitiu, ele contratou. Então, isso não fez com que os outros ficassem de olho gordo nas coisas dele ou desesperado, porque aquele momento era de desespero. Ninguém sabia se ia ficar vivo e tirar empregado. Então, uma segurança dessa faz o seu funcionário, você que está nos ouvindo, ficar mais produtivo, mais motivado, mais seguro, e a gente seguro, a gente rende muito mais. Então, essa informação é primordial ali, dentro da empresa. E quando a gente olhar para as empresas grandes e ver que elas estão com os números expostos, a gente vai perder esse medo de expor os nossos também. Cada um na sua linguagem, como a Vera falou, não dá para eu expor na minha reunião de gerência igual eu exponho no meu chão de fábrica. Senão não vou entender, né? Cada um tem a sua linguagem. Então a gente tem que ter essa comunicação. E acho que entre os sócios, mano do céu, o que chega de gente pra gente falando. Eu era do operacional, eu não cuidava do financeiro. Então eu não sabia como é que estavam as contas. Agora eu preciso de uma auditoria. Agora eu preciso de uma conciliação. Agora eu acho que eu estava sendo roubado. Por quê? Porque não tem clareza, não tem informação. Às vezes nem estava sendo roubado. Mas como ele não acompanhou, não fez aquele processo lá, a Lívia falou no último podcast, o quanto que doeu ela largar o financeiro da empresa e deixar que outros executassem. Mas você deixar que outros executem não é você perder as estribeiras, perder a linha, perder a informação. Então, mesmo que o outro seja, na Weget, é o Eberson e a Lívia que está cuidando do financeiro. Eu tenho plena confiança neles, plena confiança. Sei que eles não vão me lesar, mas eu preciso saber. Direto eu pergunto, como está nosso caixa? Gente, ó, meu plano na minha cabeça, doido, porque, né, falei pra vocês, eu sou do banho, eu tomo banho, tenho ideia, já saio com ideia. Já fala, tô planejando isso. O que vocês acham? A gente tem caixa para isso? Porque a informação financeira é primordial para você tomar qualquer decisão dentro da empresa. Então, como que você não vai se comunicar? Já pensou se eu só chegar lá e falar, ó, vai fazendo aí o que eu tô falando, porque na minha ideia, né, que o meu papel é a criatividade, eu correr atrás e tal, vai dar certo. E eles não me falam, ó, não vou frear ela não. Deixa ela à vontade, porque vai vir resultado. Até o dia que chegar, tá negativo. Aí eu falo, caramba, ninguém nunca me avisou? E aí? E aí, vocês estavam culpa de quem? Culpa é de quem não freou e da falta de comunicação, de não ter freado. Então, como falar de dinheiro dentro das empresas? Falando. E sabendo com quem você está falando para que você se comunique de maneira assertiva. É verdade. Você falando até de sócio, Soraya, falar com sócio, nós já presenciamos tanta sociedade se rompendo e amizade se perdendo, né? Por conta dessa questão do financeiro, de não falar claramente, de um estar passando por dificuldade, de não falar para o outro, né, que está com essa dificuldade e acabar misturando as contas, porque ele controlava, né, o financeiro, misturava as contas e falava, depois eu falo com o meu sócio. Não, podia ter chegado antes e falar, ó, tô com a minha dificuldade financeira aqui, eu vou fazer uma retirada com uma antecipação. Quando chegar no momento que eu tiver ok, eu vou fazer a devolução para a empresa, eu vou fazer a devolução, você desconta do meu prolabore, desconta... É conversar, né? E aí tem uma outra coisa que eu queria até pegar um link
que voltando à questão do funcionário saber, que eu falei de um cliente, eu presenciei na empresa que eu trabalhava. Como eu fazia toda a gerência do escritório e o financeiro, que acabou passando pela minha mão, então eu vi as dificuldades financeiras que a empresa estava passando. Chegou uma hora que uns treinamentos que eu dou, eu falo a respeito disso, que eu estava organizado um período, me desorganizei, passei a dever para o banco, depois de um tempo eu determinei e voltei até um ponto de estar emprestando dinheiro para o patrão, para se manter. Como é que eu emprestava o dinheiro? Eu deixava o meu salário lá. Mas também a confiança de saber que uma hora ele ia me pagar. Então, trabalhei meses sem receber o salário. Às vezes eu recebia percentual, picado, às vezes eu não recebia nada, mas porque eu já tinha uma reserva. Só que é importante a gente comunicar ao funcionário a respeito disso, conversar com ele também. Porque, de repente, nesse momento de, olha, agora não dá para te dar um reajuste, porque é um momento de reajuste, porque a empresa está passando por uma dificuldade, mas quando tudo ficar ok, a gente vem e te paga essa diferença desse período, conversando. Senão também ele se sente lesado, olha, reajuste ninguém me aplicou, vou acionar o sindicato. Vou acionar todo mundo, aí piora a situação. Ou então o negócio, a senhora falou, ai, canguinha. Entendeu? Porque ele não sabe o que está passando. Quem está desse lado, a gente sabe, né? Quem está do outro lado fazendo a operação, que tem que investir no crescimento do escritório, do ambiente, investir em plataforma, contratar mais pessoas, disponibilizar curso para os funcionários, aquelas coisas todas, você está investindo. Se a maioria das empresas não faz essa programação e não teve essa comunicação interna, ela acaba se perdendo nesse momento. E aí não tem a coragem de vir falar. E eu passei por isso, passei de ver e chegar e falar, faz assim, eu posso te ajudar da seguinte forma, esse mês você não precisa pagar meu salário. Ai, nossa, vai porque o fornecedor está cobrando, o banco está cobrando, que é pior. Ok, continuo trabalhando tranquilo. No mês seguinte, olha, eu não consigo te deixar todo o salário aqui, mas você pode me pagar 3 meses o salário, não tem problema. Fala assim, você era boazinha? Não, eu tinha certeza, e plena certeza que elas iam se recuperar. Porque era batalhadora, sabia, tinha um fluxo, foi aquele momento de perda mesmo. E quando elas se restabelezaram, elas me devolveram, me pagaram, ainda com muitos juros, corrigido, bacana. E eu tenho isso guardado na memória. De vez em quando eu as encontro, elas comentam a respeito disso. Então é bem legal também. Por isso que eu falei, né, a respeito de como conversar e também com quem você fala. Eu tive a autonomia, ou eu me adiantei em oferecer. Mas nem sempre é assim, né? Porque eu estava ligada diretamente com os gestores. Mas tem pessoas que não estão, né? Ela tem que passar por uma etapa e bora lá. E a Soraya falou outra coisa também importante, já dou a voz para vocês, gente, que eu comecei a me empolguei. Boa vontade. Nossa! Vai assistir que nem eu falar, falei demais. Como assim que você fez assim, ó, corte. Que era a questão dos donos das empresas falar, não, se eu falar para ele que eu estou indo bem, eles vão me pedir aumento. Mas se você tem um plano de cargos e carreira dentro da empresa bem estruturado, não tem porquê, ele não vai falar. Tem uma etapa a seguir para ter um aumento de salário, tem uma etapa a seguir para ter um novo cargo e assim vai. Quando você não tem isso também, aí deixa muito aberto, né? Ele fala assim, tô fazendo mais do que eu devia e você não tá me pagando como eu mereço, né? Agora é vez de vocês. Eu vou falar. O último emprego que eu trabalhei CLT, trabalhou eu e a Daniele, foi numa transportadora e lá eu fiquei lá de 2013 a 2018. Só que de 2013 a 2015 eu era terceirizada, eu trabalhava lá dentro e depois eu passei a ser da empresa mesmo, funcionária da empresa. E eu acho que o tempo que eu fiquei lá, passaram-se dois ou 3 gestores administrativos, presidentes da administrativos. E um deles chegou uma época que ele teve que passar por departamento para conversar, para falar sobre a dificuldade que eles estavam tendo financeiramente. A empresa era bem grande, tinha filial em praticamente quase todos os estados brasileiros. Então, ele falou assim, graças a Deus a gente não está tendo problema, nunca atrasamos o salário de vocês, porque a gente está correndo atrás, tudo, mas estamos tendo algumas dificuldades financeiras e a gente precisava partilhar isso com vocês, né? E para vocês terem ciência de como que tá. E aí, em um outro dado momento também, quando as coisas começaram a melhorar, ele chegou para falar sobre um bônus que ele daria sobre metas, né? Cada departamento teria uma meta para atingir e que ele daria um bônus. Por quê? Porque a empresa estava andando, estava melhorando, ele viu o nosso esforço, o quanto a gente se dedicou enquanto a empresa não estava bem. E ele falou assim, então eu vou dar esse bônus para vocês, né? Vou passar para os gestores.
e os gestores partilham com vocês esse bônus. E aí, infelizmente, depois de muito tempo que se descobriu, né, que porque não foi falado pra gente na época que eu trabalhava no departamento fiscal, que o fiscal bateu a meta, recebeu o dinheiro, mas o gestor ficou com o dinheiro todo pra ele. Nossa. Infelizmente, né, fiquei muito puta, mas o gestor já não estava mais lá mesmo, eu já estava praticamente quase com os pés na rua, na empresa, então eu falei, bom, deixa pra lá. Mas justamente essa comunicação sobre você estar bem ou sobre você não estar, abre os olhos pro funcionário para ele determinar tanto a importância dele, o papel dele dentro da empresa, quanto o quanto ele pode agregar. E é tão satisfatório você saber que você pode agregar e aquilo ser reconhecido de alguma maneira. E é isso que hoje eu estando do outro lado, né? Hoje eu sou dona de 2 negócios. Eu vejo essa diferença e vejo o quanto valido, né? Quanto essa comunicação é muito importante para que a gente não deixe os nossos funcionários desmotivados. Tipo assim, não aguento mais ficar nessa empresa, essa empresa não me dá nada, enfim. E é isso. Sua vez. É a minha vez? Porque afinal a gente puxa de volta. Eu segurar, né? Na semana passada. Ai, meu Deus. Bom, gente, eu acho que a dificuldade na comunicação é algo comum, né? Independente de qual grupo que você faça parte, a empresa também é um grupo, né? Ela é uma sociedade ali, seja ela qualquer tipo de sociedade, né? Sociedade Organização, é um órgão. Isso. Quando tem grupo e tem pessoas diferentes, aí tem que gerar um diálogo, e gerar um diálogo geralmente é onde pega na maioria das pessoas, né? Seja ela da parte de gestão, da parte de operação, então imagina. E aí quando se toca no assunto finanças, aí todo mundo treme. Aí é terremoto, Aí né? Mas eu acredito que as pequenas empresas elas têm uma dificuldade maior, né? Você vê o caso da Lívia, né? O caso das SAs, por exemplo, elas já tentam divulgar ao máximo a informação, porque é muito mais difícil quando você tem um aparato enorme de gente para você conseguir prender ele no propósito, né? Porque quando você está muito grande, você dá a informação, a pessoa fala, vou embora. Não é? Quando você é pequeno, você dá a informação e você tem que trazer como amigo, né? Você acaba tendo que trazer como amigo. Olha, eu estou passando por uma dificuldade, ou eu estou muito bem, aqui agora a gente vai partilhar aqui a nossa conquista. E aí fica mais próximo, né? Só que aí as pequenas empresas já não têm essa visão de que se partilhasse, ela traria para mais perto, né? E aí as falham nesse processo justamente aí. No desenvolvimento da comunicação financeira, que é o que a gente está tratando aqui. Eu, antes de estar na nossa área agora, né? São pouquíssimos anos, comparado a todos, então, são micro-anos. Eu trabalhei num comércio, um pequeno comércio, né? E justamente ali no período que a gente teve de crise, novamente inflação ali pegando forte, né? A questão de alimento, então, quando se trata de inflação, onde as pessoas mais têm dificuldade, né? Inflação, pronto, travou tudo, né? Aí o alimento é onde as pessoas têm a maior dificuldade, porque o preço sobe. E a gente não pode ficar sem, né? Isso. E aí, quando você tem um pequeno comércio, né? Como é o caso ali da minha... Eu gostava de chamar ela de patroa, né? Da minha patroa. Ela acaba tendo que se desfazer de outras despesas para poder suportar o produto lá na prateleira dela, enquanto alguém vem comprar. Né? Só que ela chegou na gente, né? Éramos em 3 funcionários, ou seja, uma equipe pequena. Né? Chegou nós 3 falando, ela falou, olha, eu não quero, porque eu sei da importância de cada um de vocês aqui dentro, eu não quero abrir mão de vocês, de nenhum de vocês, então eu preciso contar com vocês. E ela veio até nós e falou, olha, eu não consigo mais pagar vocês da forma que eu pagava, né? Não consigo mais manter o ritmo de pagamentos da forma que eu mantinha, mas a gente pode organizar e dividir isso aí, né? Porque apesar de pequeno e comércio se trabalha de domingo a domingo,
Então, pensa o quanto de hora extra que ela tinha que arcar. Então, o que ela fez? Ia ter que reduzir a questão de hora extra. Então, para não ser injusta, ela passou a distribuir essas horas. Então, eu te pago equiparando um com o outro, né? Porque um acaba recebendo mais que o outro, faz mais horas extra do que o outro. Então, ela acabou a distribuir essas horas para poder diminuir um pouco o que ela pagava e também pagar de maneira, né, e que o caixa da empresa pudesse suportar. E foi assim durante 1 ano, 2 anos, porque foi uma crise meio que demorada, não é rápido retornar tudo ao que era antes. Não é rápido. Mas ela ganhou a gente. Pensa no quanto que a gente se sentiu abraçado ali pela empresa, né? Poxa, ela tá numa crise absurda, né? Porque o comércio sente muito. Mas ela abraçou a gente, ela não quis se desfazer da gente porque era o caminho mais fácil. Era só desfazer de um e ficava com A 2. maioria opta por este. Isso. E o importante é saber que ela também tinha visão financeira, né? Exatamente. Porque ela foi organizar a hora, falar, olha, vamos redistribuir, vamos fazer isso aqui. Vamos Então, ela redistribuir. tinha visão empreendedora. E ela abraçou todo mundo. E se eu não tivesse dado as caras de estudar e tudo, eu ainda estaria lá, porque possivelmente eu ainda estaria abraçado, né? Praticamente uma família. Tô quentinho. Exatamente. Então, as pequenas empresas, quando você é pequena empresa, né? Você está começando, vou contar com uma pessoa que seja aberta com ela. Ela não precisa ser seu sócio, né? Não precisa saber de todas as dores, né? Mas ela precisa entender qual que é o caminho das pedras que você está seguindo para ter ela ao seu lado. E aí ela se torna um apoio também, né? E ajuda a trilhar. Foi isso que ela fez e isso eu fiquei muito... Nossa, aí eu passei a adotar ela como mãe, né? Passei a adotar ela, de certa forma, como mãe. Então, essa foi a minha experiência com a comunicação sobre finanças. Porque ela foi clara. Assim, o que ela poderia tratar conosco, que era a questão dos salários, a dificuldade no momento, tudo ela trouxe. E falou, olha, eu consigo fazer isso. Eu quero muito manter vocês. Eu sei do valor de vocês. E manteve a gente. Se deixasse, ainda estaríamos lá, os 3, e segue a vida. Mas foi realmente o agradecimento, né? Exatamente. Foi o reconhecimento. Isso foi um brilho assim que eu acredito que a maioria das empresas não vão ter, né? De ter um gestor, um sócio, um dono que tome esse brilho assim de falar, olha, eu acho que minha comunicação com ele vai ser mais engrandecedor, né? Vai agregar muito mais a nós do que eu deixar ele às cegas e depois eu ter que arcar com qualquer que seja a consequência. Importante. 2 coisas. Olha como o Eberson descreveu toda essa situação, a Lívia descreveu toda essa situação e a Vera. Os 3 sabiam, os 3 não vestiram a camisa, tatuaram o logo. Exatamente. É diferente. Vamos lá, vamos melhorar. Eu tô aqui, eu posso deixar meu salário esse mês, tem paga mês que vem. Não tem problema, vamos redistribuir hora extra. Agora eu tenho uma família, né? Um lugar para chamar de meu. E a comunicação fez isso. Só que aí, galera, não vai confundir com aquele povo chato pra cacete que só sabe chorar. Tá difícil, tá difícil. Vai ser Não é. Sempre foi difícil, sempre vai ser. Esquece, mas porque tem gente que traz muito isso, né? Que é reclamão. Sim. Tô faturando 100 mil com 10 funcionários e 50 mil de despesa. Tenho 50 mil de lucro. Tô faturando 1 milhão com 10 funcionários e 50 mil de despesa. Tô faturando 950 mil e... Porra, tá difícil, hein? O Brasil não vai pra frente mesmo, hein? Não, você não tem... Gente Isso é o que chata. mais tem hoje em Gente dia. chata. É. Você pode até ter dinheiro, mas você não é próspero. E esse não é o chato lá, é o inconveniente. É, né? isso mesmo. Inconveniente, é diferente do chato. Então você não ganha as pessoas, porque você já é chorão. E todo mundo sabe. Que já fala, ai, lá vai o bebezão começar a chorar. Porque tá difícil e não preciso nem contar com nada. Esse cara aí perde as pessoas. Sim. Porque a pessoa tá trabalhando ali sabendo que ela não vai ter reconhecimento, ela não vai ter crescimento, porque ele tá muito mais preocupado em reclamar. Né? Vocês devem ter cruzado com pessoas assim. Sim. Você fala, a primeira vez que você escuta, você fala, nossa, tá difícil mesmo, né? Vou ver o que eu posso fazer aqui do meu lado para contribuir para melhorar a empresa. Melhora. Ninguém é bobo. Todo mundo acompanha. E você sabe, você pode não ter acesso aos números. Mas você sabe quando tá melhorando e quando não tá melhorando. Melhora, aí beleza. Você fala, agora vai vir um retorno. Pelo menos gratidão, reconhecimento. Olha, você foi peça fundamental pra gente sair do buraco. Saímos e agora a gente vai começar a crescer.
E no crescimento, depois do crescimento é que veio o reconhecimento financeiro. A pessoa continua motivada, fala, demos um passo. Funcionou. Aí o ser humano vai lá e fala, ó, tá difícil, hein? Vocês não têm noção. Eu ouvia de um patrão meu assim, você não sabe o que é estar do lado de cá. E eu não sabia mesmo, naquela época nem queria. Não queria. Não queria saber, porque ele era um reclamão. A primeira vez que eu ouvi, falei, vou abraçar a causa. A segunda vez que eu ouvi, eu falei, vou ficar esperta. Porque tem alguma coisa errada. A terceira vez que eu ouvi, eu falei, não dou nem atenção mais. Estou fazendo o meu, entrego o meu melhor, continuo, porque é de mim, né? Não é do outro. A gente não procura motivação no outro, a motivação é minha. A minha motivação de entregar o meu trabalho com excelência é minha. Não vai vir do outro. Então, mas eu falava, aqui eu visto a camisa, mas eu não tatuo de jeito nenhum. Não é um lugar que eu me vejo aposentando e vou ficar aqui para sempre. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, é comunicar de forma honesta, verídica, realista, com base nos números. Ela pode não ter aberto, a sua patroa, ela pode não ter aberto o fluxo de caixa, mas ela foi realista, ela foi verídica, ela foi honesta. Sim. Existiu um bom período de 3 meses. Vocês ouviram ele falando? Passou 1 ano, 2 anos, e a gente trabalhando assim. Por quê? Realmente, crise não passa rápido. Crise acontece rapidinho, assim. Aí, para passar, a vida. Ali. Quando tá passando, a gente cria outra, né? Então, assim, essa questão da honestidade, seja honesto na comunicação. Se for para você mentir, ficar reclamando, falar, eu ouvi lá no Pode Lucrar, que é só me comunicar que eu vou trazer a galera para trabalhar de graça, ninguém vai querer hora extra, vamos emprestar. Não é isso, não é isso. Não use de má fé a informação que está chegando até você. Seja honesto, inclusive com isso. E se for gente de má fé, pelo amor de Deus, desliga, nem precisa acompanhar nós. Não assisti. Vinculando aqui ao que o Eberson falou, né? Que a previsibilidade que a sua patroa, né? Sua chefe lá, patroa. Ela trabalhou. Ela sabia, ela tinha o controle dela, sabia quanto tempo poderia e o quanto que ela poderia, pelo menos, deixar no ponto de equilíbrio. Recentemente, o meu filho trabalhando numa transportadora, o gerente chegou, né, no final da tarde e falou assim, sexta-feira à tarde. Então, ele trabalhou na previsibilidade, dentro da carga que ia fazer, entregar. Que aquela carga estava feita, mas estava não feita da maneira correta. E que se deixasse daquela forma, ia dar um prejuízo para a empresa de 41 mil. Nossa. 41 mil numa carga de prejuízo. E aí o meu filho foi e chamou o gerente e falou assim, se você arrumar mais 2, me chama que amanhã eu venho para arrumar essa carga. E aí o gerente foi, chamou mais 2, é claro, pagaram hora extra, aquelas coisas todas, mas ele se dispôs, ele ouviu, ele comentando, ele falou, não, como assim, né? Porque se um prejuízo de 41 mil na empresa, lá na frente isso vai impactar em mim. Se eu estou ouvindo e eu posso fazer alguma coisa para, pelo menos, trabalhar isso, minimizar, por que não fazer? Sim. Aí foi, disponibilizou, trabalhou o sábado, todinho, arrumou a carga, foi embora, passou. Então, teve essa questão do gerente ter a visão de, isso vai me causar um problema, vai dar um prejuízo para a empresa, e tempo de alguém se dispor também, porque ouviu, não falou assim, isso não é problema meu, tô indo embora, é sexta-feira. Duas coisas. Oi? Duas coisas. Assim, não conheço muito a vivência de outros países, mas vou falar pelo Brasil, né? O Brasil é um país muito empreendedor. Então, assim, acredito eu que quase 90% das pessoas que optam por empreender já foram seletistas em algum momento. E já passaram por isso. Tipo assim, como eu gostaria que a empresa fosse mais aberta, como eu gostaria que a empresa me comunicasse mais comigo. Então, quando você passa do seletista para o empreendedor, para o dono do negócio, eu não sei o que acontece, que parece que a chavinha deles muda, faz assim, tique. E tudo aquilo que ele, como seletista, que ele via a necessidade da empresa fazer, ele esquece que agora ele é empreendedor, ele pode fazer pelos deles. E não sei o que acontece, enfim. Então ela não muda, ela trava, né? Vira, né? Isso. Quebra. Isso. Aí outra coisa também é a questão igual você falou, que o seu filho, ele se dispôs. A maioria das pessoas que trabalham CLT, eles tipo assim, outro poderia pensar da seguinte maneira, 41 mil reais é problema da empresa. Ela vai ter que pagar o meu salário, independente do prejuízo que ela for ter. Só que quando a gente passa a ser dono de um negócio, a gente, querendo ou não,
talvez você não tenha reconhecido isso porque você era um seletista antes, mas quando você percebe essa iniciativa de algum funcionário seu, que você expôs alguma coisa e ele deu a iniciativa, você começa a enxergar aquele funcionário com outros olhos. Pode ser que naquele momento ele não fale nada, ou, enfim, por algum motivo não te reconheça naquele momento financeiramente, ou só pagou a hora extra, enfim. Mas você consegue, como que eu posso dizer? Separar o joio do trigo, vamos dizer assim. Então, assim, quando você é funcionário, você tem uma cabeça, e eu também tinha esse pensamento muito quando eu era CLT. Quando eu passei a ser empreendedor, graças a Deus eu não quebrou minha chavinha, né? Minha chavinha não quebrou. Então, tento tratar hoje os meus funcionários da maneira que eu gostaria que eu fosse tratada. E consigo mensurar, de fato, o que aqueles que, tipo assim, se dispõem, faz por onde daqueles que só quer ficar na mamata. Eu não tô nem aí pra empresa, filha. Saio, deixo as coisas lá pra trás, filha, eles que se lasquem. Deu meu horário, né? Isso, deu meu horário, já era. Então, às vezes você acha que não estão vendo, não estão olhando, mas tem sempre alguém de olho no que você tá fazendo. E isso daí mostra, acho que a gente sente, né, nós enquanto patrões, enquanto chefes de alguém que tem essa disponibilidade e tem esse olhar mais sensível, é o nosso reconhecimento, né? Porque quando você vai reconhecer o colaborador, é fácil. Você dá bônus, dá benefício, aumenta o salário, muda de cargo. E para reconhecer a empresa? E para reconhecer o patrão como um bom patrão? Para reconhecer o líder? Quando que chega nele esse reconhecimento? É através dessas atitudes. Ninguém vai pegar, tirar 50% do salário e falar: patrão, vou te bonificar esse ano porque você foi da hora, o ano inteiro. Fique comigo assim. Mas é difícil isso acontecer. Então, assim, a forma como a gente recebe, né, essa energia boa de volta, esse reconhecimento, essa gratificação por fazer parte da minha equipe, por fazer parte do meu sonho, é através dessas atitudes. Essas atitudes que deixam a gente felizão e falar: mano, tô cansadão, mas bora lá. É mais um dia, porque tem gente do bem, tem gente que acredita no meu propósito e trabalha no meu propósito. Então eu vou doente, vou saudável, eu vou. Então é isso, gente. Se você às vezes está olhando aí e fala: mas o que eu ganho com isso? Você ganha com certeza do universo, da energia do universo, vai muita coisa boa para você, porque você está entregando para o seu patrão uma coisa que ele não recebe de ninguém. O patrão só pode receber o reconhecimento dos funcionários. Não adianta um outro patrão vir falar: velho, mó da hora como patrão, eu trabalho para ela. Não sei. Então, é fácil, né? Que nem pai e mãe. O pai e mãe do amiguinho é sempre mais legal que o nosso. Mas porque eles não cuidam da gente. É simples assim. Então, o patrão, quando a gente recebe isso de volta, essa disposição, esse cuidado com a empresa, com o seu trabalho, nossa, eu falo de uma experiência minha. Nessa mesma empresa que eu trabalhei. Quando eu iniciei sendo terceirizada da contabilidade, que foi contratada para fazer a contabilidade, o fiscal, enfim. Eu fiz a entrevista em abril de determinado ano e fui chamada. Na entrevista, eu fiz a entrevista direto com o contador, né, com o dono do escritório. Ele falou assim: você vai auxiliar o menino que já está lá. Ele já estava lá, acho que 1 ou 2 meses antes de mim. Eu falei: tudo bem. E eu sempre tive eu acredito que, bom, enfim, sempre tive a iniciativa de tomar a frente com relação a algumas questões. E alguém falava assim para mim: Lívia, vamos fazer isso? Eu falava: vamos fazer isso, vamos fazer dar certo. E ele percebeu isso de mim. E na época, quando ele iniciou, ele era só contador da matriz, que era aqui em São Paulo, e ele fez uma oferta para o dono da transportadora de fazer a fiscal todo das outras filiais, porque a contabilidade era centralizada. E ele jogou nas minhas mãos, falou assim: Lívia, você vai cuidar. Qual que era dele? O menino que estava lá antes de mim, ele estava lá com o intuito de ser o coordenador da equipe fiscal, e eu seria como se fosse um braço direito.
ele jogou toda a responsabilidade para mim, coisa que ele deveria ter feito para o coordenador, e o coordenador desinchasse, ó, a partir de hoje nós vamos ser responsáveis disso, 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 e cada um vai fazer isso, isso e isso. Mas não, ele jogou para mim. E todas as vezes que tinha alguma coisa nova, era comigo que ele sentava e conversava, era comigo que ele dividia as ideias, ele falava, Lívia, vamos comigo? Eu falava, vamos. Às vezes ele chegava lá e falava assim, Lívia, eu tô lascando você, enfiando pau em você, e você sempre para mim. Não, tudo bem, vamos lá, vamos lá. Então, assim, essa minha disposição de sempre estar acompanhando, querendo ajudar, é claro, fazia tudo de acordo com as minhas capacidades, me fez ter um tratamento diferente do que eu teria se eu fosse uma simples funcionária do departamento fiscal que estaria ali para fazer o que eu fui designada a fazer. Tanto que ele virou para mim e falou assim, olha, você só não está nesse determinado cargo porque eu tinha já contratado esse menino antes e já tinha falado para ele que ele seria o coordenador. Mas, por mim, você estaria à frente. Como, de fato, querendo ou não, ele só tinha o cargo, porque de resto era tudo ele. Então, assim, para mim foi muito compensatório eu ter o tratamento diferenciado. Tipo assim, eu recebi igual o coordenador, igual ele. Eu tinha esse tratamento diferenciado, eu só não tinha um cargo. Entendeu? Então, para mim, isso me motivava todos os dias a trabalhar com ele. Porque, assim, era um patrão excepcional. Ele dava tapa na sua cara com luva de pelica. Ele te chamava a atenção, você nem percebia. Era bem assim, era uma pessoa muito boa de se trabalhar. Então, assim, é uma experiência que eu tive muito boa de ter perto uma pessoa que confiou em mim por eu ser do jeito que eu era com o meu serviço. Isso gera o quê? Controle, confiabilidade, confiança, e o financeiro fica... E eu trouxe isso para mim também, né? Quando eu virei dona do meu negócio, eu tive isso em mente, divido com a minha sócia, com a Daniele, aqui na UEGED também com vocês divido, essa comunicação, essa necessidade de quando o negócio... Claro que a gente vai crescer, vai ter vários funcionários, né? Ter essa boa comunicação, esse bom companheirismo, que eu acredito que é fundamental. E você sabe que é até importante, você está citando da comunicação entre os sócios. Nós tivemos uma reunião recentemente, onde nós estávamos falando do que temos que fazer no financeiro da empresa, as contratações, a ampliação do negócio e tudo. E muitas pessoas vão falar que está por falta de tempo, né? E a gente já arruma rapidamente que não existe mais isso. A gente pode, por WhatsApp, por Word, desenhando ali, responde o que você acha, e devolve. Existe sempre uma forma de se comunicar, claro que depois a gente senta para poder resolver isso. Porque é importante estar falando de finanças, né, entre os sócios e o quanto que isso vai impactar aí o crescimento da empresa. E é claro que a gente não vai fazer diferente, né? Se a gente fala para o nosso público a importância disso, como não vamos aplicar no nosso? Exatamente. A gente não vai fazer, né? Eu falei isso em algum podcast, eu falei, tudo que a gente fala para vocês, a gente faz primeiro. A gente vivencia, tanto é que a gente se entrega, né? Compra o sapato, cartão de crédito no posteiro. A gente se conhece ao ponto de se entregar e entregar para você que é uma possibilidade de ser diferente, né? De mudar. Outra coisa também que é importante, gente, a maioria dos micro e pequenos empresários não mostram interesse pela situação financeira do funcionário. Porque, tipo assim, eu pago o salário, ele faz o que ele quiser. Nessa daí, a gente já sabe que mais de 60% da nossa população está endividada. Mais de 60% é muita gente. E quando a pessoa está endividada, a produtividade dela faz o quê? Vai lá pro pé. A produtividade dela indo pro pé, quem é que paga mais hora extra? Quem é que paga mais refação de serviço? Quem é que paga mais tudo? A empresa. Então, trabalhar com o seu funcionário, chegar e falar assim, tá acontecendo alguma coisa? Contratar especialistas. Para aí e treinar os funcionários em como lidar com as finanças deles, às vezes renegociar a dívida, como é que faz, vai fazer com que a sua produtividade aumente na empresa e suas despesas diminuam. Então, o seu lucro aumenta. A gente também tem que ter essa visão. A gente tem essa visão humanitária, porque nós somos gente, né? Antes de qualquer coisa, a gente é gente. Mas quando a gente escolhe ser empresário, a gente também tem que ter essa visão do negócio. Até onde o problema do Eberson vai atrapalhar a minha produção? Ele é meu gerente, ele é meu chefe, ele é meu encarregado. O cara tá devendo, tá errando carga de 41 mil e ninguém tá vendo. Por que ele tá errando? Alguma coisa tem? Sim.
Então vamos trazer essa pessoa para perto e entender o que está acontecendo. É problema financeiro? 61% da população é. Então não sei se do seu gerente é, do seu gestor, do seu peão de chão de fábrica, não sei. Mas 61% da população é. Então, como que a gente pode fazer? Vamos trazer alguém para treinar, para ensinar eles a lidar com as finanças, para melhorar o resultado da nossa empresa. Acho que também tem essa questão, né? Às vezes a pessoa fica ali, eu não vou tentar entender, porque senão eu vou ter que dar o peixe. E você, às vezes, não precisa dar o peixe, você só precisa ensinar a pessoa a pescar. E ela vai até parar de reclamar que tá ganhando pouco, que o dinheiro não rende, que às vezes já passou. A última indústria que eu trabalhei, eu vi assim, um pouco, dobrou o salário e dobrou a dívida. Por quê? Porque não sabia lidar. Porque a empresa estava dando peixe, reclamava, esse cara é gerente, eu não posso ficar sem ele, não posso ficar sem ele. Então todo mês eu dou R$100 de aumento, R$100, chega, você fala, pô, R$100 nem é aumento, no final do ano é R$1.200 de aumento. É um aumento bem considerável. E aí, só que o cara também estava devendo aí R$1.200 de aumento, R$2.400 de dívida a mais. Você fala, o que aconteceu? Eu fiz a minha parte, funcionário. Por que você não está fazendo a tua? Porque a sua parte não para em dar o peixe. A sua parte é ensinar a pescar. Então, isso vai melhorar a qualidade da sua empresa, vai melhorar a comunicação da sua empresa. As pessoas vão parar de ter medo de falar de dinheiro, né? Porque tem aquela, ninguém sabe quanto eu ganho. Tá bom. Na empresa que eu trabalhava, tinha 400 funcionários, todo mundo sabia o salário de todo mundo, inclusive o do mês. Veio mais ou menos, descontaram isso, era o lerite aqui, ó. Como tá o seu? Discute, né? Mas eu trabalhei na hora que a gente estava no mesmo caminhão, por que você teve hora extra? Eu não. Então, assim, educação financeira em todos os lugares. Na escola, como a gente já comentou, na família, como a gente comenta quase todos os episódios, e na empresa. Educação financeira para os sócios, que não vão ter a desculpa de falar eu não cuidava do caixa, do financeiro, era outro que cuidava, eu não sabia o que estava acontecendo. Para o que cuidava, para ele poder falar, você sabia sim. Não é de responsabilidade minha, era nossa, porque a empresa é nossa. Para tomar as decisões, quais são as melhores decisões, né? Não chegar e derrubar a parede. Depois descobre que podia custar 90 mil. Derrubar o prédio? Derrubar o prédio. Então, e com os funcionários, porque fica essa clareza, esse cuidado, esse acolhimento, esse pertencimento que nós precisamos sentir e também o cuidado dele com ele. Isso é uma egrégora, né? Vai expandindo. Eu cuido aqui da minha empresa com os meus funcionários cuidam dos filhos, os filhos cuidam dos amiguinhos, os amiguinhos levam para os outros pais e quando a gente vê, tá fazendo a diferença no mundo. É verdade. Você viu uns dedinhos ali, viu? Só pra avisar. Quanto? Só pra avisar. Devia tomar meu lugar, agora eu não enxergo. Tem mais um tempinho aí pra gente falar um pouquinho mais. E até fazer um link aqui com a Soraya. Nós já tínhamos percebido essa questão do funcionário com problemas financeiros e quanto que ele impactava na empresa, que aí o problema era a empresa, ou era o departamento, ou era o amigo, ou era um monte de coisas. Nós desenvolvemos um projeto para implantar nas empresas, né? Começamos com as palestras, agora a gente está com treinamento direcionado, né? Contrata, a gente vai para poder fazer essa coisa da finança, da entendimento, clareza, tirar o outro, porque às vezes ele fala assim, só precisava que alguém me falasse assim, toma vergonha na tua cara que você tá devendo aquilo e você consegue pagar? Mas tivemos uma mentoria assim, né? Porque a pessoa fala, quanto você deve? Tanto. Quanto você recebe? Tanto. Toda a informação que eu pedi, ele dava. Eu falei, rapaz, ele não precisa de nós, não. Aí ele falou, precisa, eu falei, pra quê? Só pra eu entender, pra quê? Mas a pessoa até me olhou, tipo assim, é doida, tá dispensando serviço. Tá, vamos trabalhar com honestidade. Aí ele falou, porque assim, eu não tenho disciplina. Eu falei, beleza, então você não precisa da consultoria, você precisa da mentoria. Vamos lá, agora vamos continuar essa conversa. Exatamente. Mas foi bem assim, né? Tá aqui, eu falei, gente, Nossa, isso que eu mas faço por que a gente vai garimpar, né? Você respondeu Esse trabalho. E aí eu já falei, como boa mentora que não gosto de ser, né? Não gosto de mandar papel e caneta, anota aí. Você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Essa ação, isso vai te resultar nisso, isso. Faz isso daí e a gente conversa de novo. volta a conversar. E até para eles, às vezes só falta isso, alguém de fora para falar para ele algo que ele está vendo, mas que não ouviu. Porque também Santo de Casa não faz milagre. A gente sabe que às vezes a família tá falando, tá enchendo o saco, nem sabe da minha vida, nem sabe. Mas aí chega alguém e fala a mesma coisa que a sua família tá falando o tempo todo, fala, uau, ela teve coragem de falar para mim, toma vergonha na tua cara. Isso aqui você tá empacando. E às vezes também acho que para estruturar, né? Ó, essa primeira semana você vai resolver isso aqui. Quando a gente tá muito perdido,
É como se estivesse numa tempestade, né? Lá no comércio que eu trabalhei, uns em 3 funcionários, os meus patrões, né? Eles sempre brincavam, né? Que eu era o único que não recebia ligação de cobrança lá na empresa. Os outros vira e mexe recebiam a ligação. Pra você, o banco. Mas era muito engraçado. Olha aí a diferença, né? Aí eles falavam... Acaba vocês querendo não falar para os demais que você tem dívida e o banco, o credor. Vai lá e acha. Justamente. Mas Gente, aí se era vocês muito... querem os treinamentos da Caleb, entre em contato com a Caleb, viu? Os treinamentos são muito bons, hein? Legal. Então, aí eles sempre brincavam nesse sentido, né? O Eberson não tem nenhuma ligação, por que vocês recebem tanto? Não é, no mesmo ambiente, na mesma vez, no mesmo salário. Tudo a mesma coisa. Em 3 ali, os outros 2 recebendo, e eu... Nada. Que bom, né? Quietinho. Parabéns! Eu não queria uma estrelinha dessa, né? Eu queria. O cartão de crédito. Constrangedor, né? Imagina. Gente, a gente tá chegando no final. Tá. Mas é isso. Terça-feira tem mais. Muito mais. Vem com a gente. Beijinho. Beijo. Tchau. Tchau.